Heleninha, retorne ao seu lugar. Tem que colocar no mapa de sala, né? Senão ela fica passeando. Né? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje nós não temos pedidos para vocês, só agradecimentos. Vamos dar uma trégua aí agora em dezembro, mas em janeiro a gente retoma aí com os pedidos de ajuda das cestas básicas, ajuda dos kits de higiene e todos os outros itens aqui para a gente continuar as nossas atividades assistenciais. Vamos agradecer a presença de quem foi ao chá. Quem conseguiu ir lá? Opa, bacana, hein? Ano que vem tem mais, né? Heleninha, você estava lá? Você estava lá também? Não, você não foi no chá, né? Eu fui no chá, todo mundo bebeu lá. Só foi que não bebeu, mas eu estava lá. Amanhã está cometendo prêmios. Se fizer uma CPI nesse sorteio aí, mas vamos deixar para lá. Hoje a apresentação sou eu, Lucas Leite. É a sequência do Evangelho, leremos sobre o capítulo 1, o Cristo, item 4. A leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial serão feitas pela nossa querida amiga Águida. As vibrações gerais dos passes, a Marisaura Brocanello. As vibrações das águas e a prece final, o Wagner Riso. O tema da palestra é o livro do mês, Jesus em Nós, de Divaldo Franco, pelo Dr. Bezerra de Menezes. O expositor, nosso amigo Francisco Deiana. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda. Qualquer dúvida, ao fim a gente pode esclarecer alguma coisa, tá bom? E ao final, pessoal, não se levantem rapidamente, que a gente vai fazer o sorteio do livro, e todos vocês receberam aí um papelzinho, e, se possível, devolvam esse papelzinho na saída, porque vocês vão ver que é um papelzinho plastificado, já bem trabalhado, não é aquele que a gente guarda e esquece no fundo do bolso, né? Então, é para devolver, tá vendo? É para devolver mesmo, disse a voz na consciência. Então vamos lá, bom trabalho para todos nós. Quem não é amigo seu? Sou mais baixinha, né, Lucas? Boa noite. Mais pertinho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Cristo. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Jesus e o Evangelho, a palavra da psicologia profunda. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Sob qualquer aspecto, considerando o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperança e consolações que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso o tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a humanidade.
Não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera, para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. E ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que desejam ardentemente por melhores dias, estimulando-os prosseguimento da tarefa e na autossuperação, ambicionando a plenitude. Que nessa noite, em meio a toda essa paz que vem, envolve a todos que aqui se encontram, com a certeza de termos um ambiente totalmente preparado para esse dia de oração, de estudo, pedindo a Jesus que encaminhe os nossos passos, faça os nossos corações se abrir, para que a palavra chegue e venha ao nosso entendimento e, principalmente, a gente possa colocar isso em prática. Que Jesus seja sempre o nosso mestre e guia, que o nosso palestrante seja intuído e possa transmitir tudo aquilo que viemos buscar, e esse aprendizado seja, assim, muito precioso para todos nós, que possamos sair melhores do que chegamos aqui nesta casa, com a certeza que Jesus está entre nós. Que assim seja. Bom, muito boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui novamente nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes da segunda-feira à noite. E hoje nós vamos falar, como já foi antecipado pelo Lucas, sobre o livro do mês, Jesus e Nós, que está o livro de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, na psicografia de Divaldo Franco. E eu costumo sempre dizer, nesses livros psicografados, o autor do livro é um espírito, gente. As editoras, de um modo geral, têm o hábito de colocar o nome do médium em letras maiores na frente. Na realidade, como dizia o Chico, o médium é apenas um veículo. Eles não são autores de nada. Isso dito pelo próprio Chico Xavier, que tem fala com propriedade, né? Foram mais de 400 obras que ele psicografou. Bem, o livro, ele é, como disse o Divaldo Franco, ele foi publicado ano passado, em 2023. Ele tem 36 capítulos, que na realidade são mensagens curtas, desenvolvidas em 168 páginas. O autor espiritual do livro é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que em sua última encarnação aqui na Terra, ele foi médico, político, empresário, escritor, pai amoroso de uma numerosa família e espírita. O grande discípulo de Ismael, de quem ele recebeu a nobre missão de ser o apóstolo da revelação espírita em sua expressão superior na Pátria do Cruzeiro, o maior expoente das verdades espirituais em nosso país. Ele nasceu aos 29 de agosto de 1831 no município do Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no interior do estado do Ceará. Em 1851, ele se matricula na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, colando o grau 5 anos depois, em 1856. Logo em seguida, ele é admitido no Corpo de Saúde do Exército Brasileiro como cirurgião-tenente, onde ele permanece até 1860, ano em que ele é eleito vereador para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Seguiram-se quase 3 décadas de profícua atividade política, marcada por rigorosa observância dos princípios da democracia, da ética, entre vários mandatos em diversas legislaturas, tanto como vereador como deputado-geral. Deputado-geral é o que hoje seria o deputado federal, sempre pelo Rio de Janeiro, que era a corte. Aqui na tela nós temos uma fotografia do Dr. Bezerra de Menezes, não com o uniforme do Exército, como algumas pessoas pensam, mas com o uniforme que era usado pelos vereadores. Esse era o protocolo da Câmara de Vereadores daquela época. Tinha, inclusive, espada, como está colocado aí na fotografia. Entretanto, mesmo com as pesadas demandas dos cargos políticos, ele nunca deixou de exercer a medicina e de atender os mais necessitados.
mesmo que nada tivessem para pagar as consultas, o que lhe valeu a alcunha, ainda em vida, encarnado, de médico dos pobres. Em 1875, ele toma contato direto com a doutrina espírita por meio do seu companheiro, também médico, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que lhe presenteia um exemplar do Livro dos Espíritos que ele havia acabado de traduzir para a língua portuguesa. Vale dizer que essa edição de 1875 foi a primeira edição em língua portuguesa de uma obra de Allan Kardec. Somente alguns anos depois, em 16 de agosto de 1886, ele proclama solenemente a sua adesão ao Espiritismo. Isso num discurso público para uma audiência de cerca de 1.500 pessoas. Daí em diante, ele foi o catalisador de todo o movimento espírita na Pátria do Cruzeiro. Em 1889, ele é eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, tendo sido reconduzido a este cargo em 1895, nele permanecendo até seu desencarne, quando vamos ver um pouco mais na frente. Nesses anos que ainda lhe restaram, ele foi o apóstolo da bondade por excelência, o verdadeiro chefe da família espírita em terras brasileiras. Ele regressa à pátria espiritual no dia 11 de abril de 1900. Eu sempre falo, quando eu apresento o Dr. Bezerra, que essa fotografia, aquela anterior, é o verdadeiro Dr. Bezerra de Menezes. Nós estamos ver aqui em determinados livros, em outros lugares, o Dr. Bezerra com aquela barba branquinha, cheia, cabeleira branca. Na realidade, aquilo foram photoshops que foram feitos ao longo do tempo na fotografia original. Esse é o Dr. Bezerra já nos últimos anos da vida dele, já bastante alquebrado, né, bastante cansado. Ele desencarnou paupérrimo, embora o seu consultório estivesse sempre cheio de gente, que a maioria dos médicos não queria receber. Eram aqueles que não tinham dinheiro para pagar as consultas. Desencarnado, o seu trabalho continuou. Pode sentir a sua bondosa assistência nos livros e mensagens que ele ditou aos grandes médiuns, como Francisco Cândido Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira e Divaldo Pereira Franco. E vale lembrar que o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor maior da nossa Casa de Paz e Amor, tendo sido um dos seus idealizadores, ainda no plano espiritual. Vamos conhecer agora um pouquinho da longa história do médium Divaldo Pereira Franco. Ele nasceu na cidade baiana de Feira de Santana, no dia 5 de maio de 1927. Era o filho caçula de 13 irmãos. Com muita dificuldade, ele cursou a escola normal rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943, com 16 anos. Ele tem Joana de Ângeles como sua mentora desde 1945. O primeiro livro da dupla, no entanto, somente foi publicado em 1964, é o Mestre de Amor, esse que está aí na tela. Seguiram-se dezenas de outros livros e milhares de mensagens por intermédio da nobre mentora. Sob a orientação dela, ele possui mais de 250 obras publicadas de mais de 200 espíritos, dentre os quais podemos citar, além do Dr. Bezerra de Menezes, como sabemos, e da própria Joana de Ângeles, São Francisco de Assis, Leon Denis, Amélia Rodrigues, Eurípides Barçanufo, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo e ainda Dona Ivone do Amaral Pereira. Em 1947, ele funda, na cidade de Salvador, o Centro Espírita Caminho da Redenção. E 5 anos depois, em parceria com seu fiel amigo, o Dr. Seu Nilson de Souza Pereira, o tio Nilson, ele funda a Mansão do Caminho, na mesma cidade de Salvador, conquistando a admiração, o respeito da Bahia, do Brasil e de todo o mundo. Hoje, aos 97 anos de idade, ele é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra do Cristo, pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita, tendo realizado ao longo de mais de 75 anos, milhares de palestras em mais de 70 países, sendo portador de milhares de mensagens de conforto a tantos e tantos corações em busca de acalanto e de paz. Segundo Chico Xavier, Divaldo tem uma estrela na boca
E conforme registrado pela saudosa dona Sueli Caldas Schubert, na sua obra O Semeador de Estrelas, em que ela retrata o perfil biográfico do Divaldo, ela diz: nos passos de Divaldo cintilam as estrelas que ele semeou, deixando uma esteira brilhante a indicar aos que estão andando o caminho da felicidade. Bem, para aqueles que desejam conhecer melhor um pouco mais da vida do Divaldo Franco, no livro, aqui logo na primeira página, a gente vai encontrar um QR Codezinho que vai levar a um link do YouTube, que tem uma palestra, um vídeo feito pelo próprio Divaldo Vieira de 2016, em que ele próprio narra a sua história. Muito interessante ouvir, porque em 56 minutos ele faz um apanhado, um panorama de toda a sua jornada. E não vamos nos esquecer de fazermos as nossas vibrações por Divaldo, que no momento vivencia momentos difíceis na sua vida física, para que ele possa ter paz, serenidade, para tocar adiante o tempo que ainda tem que passar aqui entre nós. Vamos agora passar ao que eu costumo dizer, a degustação do livro. Desculpa, esse aqui é a telinha onde tem essa mensagem, chama o Semeador de Estrelas, tá? Essa aí é o corte lá do YouTube. Jesus e Nós, Dr. Bezerra de Menezes, Divaldo é o médico psicógrafo. Na realidade é uma coletânea de mensagens provenientes de psicofonias do espírito de Bezerra de Menezes em diversas épocas e locais pela mediunidade do Divaldo Franco. A editora esclarece que, por serem provenientes de ocasiões e situações diversas, 23 mensagens foram intituladas pelo próprio autor espiritual, em função do público e do momento em que ele se dirigia. Outras 13 têm apenas um chamativo, um vocativo de amor e de carinho a quem ele estava se dedicando. Bem, na realidade, o Dr. Bezerra, sempre com base nos ensinamentos do Mestre Jesus, ele nos traz 36 chamamentos e alertas. Alertas que nos proporcionam um momento de reflexão, de acalanto, de otimismo, de alento e de paz. E, sobretudo, esperança, muita esperança, a ser aplicado diante das diversas dificuldades, dores e padecimentos cotidianos nesse período em que vivenciamos a nossa grande transição planetária. Nas palavras do próprio autor espiritual, o livro é uma proposta de como ser em relação a Jesus. Sejamos, deste modo, os servidores da última hora, fiéis ao compromisso, e sigamo-lo. Nós extraímos pequenos trechos de algumas mensagens, por considerarmos que elas bem representam o belíssimo conteúdo do livro e traduz o pensamento do nosso nobre Dr. Bezerra de Menezes. O nobre mentor conclama-nos a seguir seus ensinamentos e a promover a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, enfatizando que esse é o objetivo maior do Espiritismo, cuja mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada. O Espiritismo nos emitindo luz. E a propósito de reforma íntima, vocês lembram o que é reforma íntima? Eu sempre digo que reforma é muito fácil. Olha na tela o que é. A gente pode traduzir como um processo contínuo de autoconhecimento com o objetivo de identificar os defeitos morais e transformá-los em virtudes. É muito fácil, gente. É só identificar os defeitos e transformar em virtudes. Não é mesmo, Cidade? Não é massa? Na realidade, brincadeira, gente. Reforma íntima é muito difícil. Levamos, às vezes, várias e várias vidas para fazê-lo. E nunca é demais lembrar que reforma íntima é exclusivamente pessoal. Eu não posso fazer pelo Diego, que está sentado lá atrás. Diego não pode fazer pelo Wagner. Wagner não pode fazer pela Neuza. Neuza nem pela Leninha. Isso tem que ser sempre de dentro para fora. E assim a gente consegue efetivamente fazer essa reforma. Bem, na segunda mensagem do livro, o médico dos pobres nos relembra que fomos chamados para colaborar na edificação da era nova, em cujo limiar nós nos encontramos. E aqui vale lembrar, o Dr. Bezerra fala muitas vezes ao longo do livro na nova era. Nova era, era nova, nesse momento de transformação.
Não é à toa que ele chamou o Divaldo para colocar todas essas mensagens em um livro do ano passado. Tal a importância desse processo que nós estamos vivenciando. Bem, em belíssima analogia, Dr. Bezerra diz que não devemos esquecer que nós vivemos ao longo do tempo, errando muitas vezes, através do insucesso, para que desta vez nós nos libertarmos do homem velho e, revestido pela alva túnica nupcial do homem novo, realizarmos as bodas com a verdade. Olha que analogia linda, gente. Nos libertarmos do homem velho e, revestidos pela alva túnica nupcial do homem novo, realizarmos as bodas com a verdade. Palavra do Dr. Bezerra de Menezes. Novas dificuldades se desenham nos céus da nacionalidade brasileira, como em outras da terra. Lutas encarniçadas, violências, massacres atestarão a permanência da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. Não nos sintamos cansados e tampouco permitamos que o desânimo se aloje em nossa mente ou em nosso coração. Que estejamos vigilantes. E, muito importante, o honorável mentor nos traz a acalentadora notícia. Vejam só. O Brasil triunfará sobre os seus maus filhos. Nunca vos sentireis a sós. Perseverai, portanto, como até aqui, desfraldando a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Deixo alguns segundos na tela, porque é uma mensagem de esperança, realmente. Né? Com todas as dificuldades que vivenciamos, é bom ouvir um grande mentor falar isso para a gente. Na sétima mensagem, nos é apresentado um panorama muito atual do que hoje nós vivenciamos. E, mais uma vez, o autor nos conclama a remodelação do caráter, a superação dos hábitos doentios e dos impulsos inferiores. Em suma, mais uma vez nos exorta a reforma íntima. E sobre o tema, ele nos diz que dias difíceis estes de perturbação, de queda de ídolos, de renovação ética, de novos paradigmas que têm sido buscados nas alucinadas expressões materialistas, quando facilmente Jesus sintetizou todas essas necessidades em um único e particular paradigma, que é a indispensável necessidade do autoencontro, sem o qual a falência dos objetivos é inevitável. Mais uma vez, ele nos conclama a reforma íntima. Esse autoencontro, o autoconhecimento. Na oitava mensagem, ele nos recorda que nós não nos encontramos nas terras a cultivar do Evangelho, por acaso ou capricho das necessidades imediatas, já que nós nos comprometemos com os espíritos nobres para sermos os pioneiros humildes que preparam os caminhos dos missionários da manhã. Quanta responsabilidade, da qual muitas vezes nós nos esquecemos, não é mesmo? Essa responsabilidade vem lá de cima, antes de nós virmos aqui para a terra. Ele nos relembra que a terra nunca necessitou tanto de Jesus como hoje, e nos exorta, e depois, viver Jesus, divulgando-o pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. E como fazer isso? Dando-nos as mãos, unidos pelo ideal da caridade, avançando com Jesus e para Jesus, fazendo melhor ao nosso alcance. Portanto, é impositivo desse momento que prossigamos destemidos e sem que tenhamos sido corrompidos moralmente falando. Mais adiante, no capítulo que ele chama de página de encorajamento, o médico dos pobres nos estimula a iluminar o lado sombra que teima em predominar e que possamos dizer que somos instrumentos para a sua vontade, a fim de restaurar na Terra o primado do Espírito, alterando as estruturas do planeta nesse momento em que se anuncia novamente a Era Nova, que se caracterizará de começo pelas grandes transformações, como nós estamos vivendo. Que tenhamos bom ânimo diante do sofrimento, que mantenhamos a coragem de mãos dadas, avancemos. No capítulo que ele chama de compromisso com Jesus,
O amorável mentor nos enche de esperança ao dizer que hoje, como outrora, há predomínio da força sobre a razão, da impiedade sobre a justiça, da anarquia sobre a ordem, da violência sobre a paz, do vandalismo sobre a harmonia, da agressividade sobre a pacificação. As criaturas humanas, desnorteadas, armam-se umas contra as outras, embora a voz do Mestre conclame que se devem amar umas às outras. E aqui, não é só armar uns aos outros de exército contra exército, não. É como nós estamos armados contra as pequenas coisas do dia a dia. Qualquer coisa nos tira a paciência, nos faz perder a razão. Às vezes podemos chegar até uma situação trágica, como aconteceu recentemente, esse final de semana, tomamos conhecimento por essa mídia horrorosa que veicula as tragédias, de um assassinato por causa de uma banalidade. Jesus, certamente, não veio à Terra para isso, gente. E ele continua: não vos desespereis, entregando-vos ao pessimismo e à amargura, à doença dos sentimentos ou indiferença com os destinos humanos. Reencarnastes comprometidos com Cristo, vivo, no momento áspero da grande transição, para promover-lhes o bem, sem esperar de que sejam favoráveis às circunstâncias. Não vos faltarão o apoio do Senhor. Assim, prossegui destemidos. Nunca vos sintais a sós, porque jamais o estareis. Prometemos estar ao vosso lado até o fim, como Jesus tem feito conosco até aqui. Sois o prolongamento da luz, brilhai. E aqui nós vamos lembrar que o próprio Jesus nos lembrou, conforme foi registrado por Mateus no último versículo, no último capítulo do seu Evangelho, que ele nos diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cada página do Nobre Mentor nos traz à mente a nossa enorme responsabilidade ao termos abraçado os preceitos da doutrina espírita. Nós vivemos uma hora de muitos desafios, porém não somos mais ignorantes como já fomos no passado, quando nós permitimos o luxo de nos equivocarmos por não termos ainda encontrado a revelação lógica e clarificadora da palavra de Jesus. Assim, a nossa responsabilidade é agora muito maior. Todos nós aqui somos muito mais responsáveis do que já fomos um dia. Não somos mais ignorantes. Coloquemos em prática os ensinamentos do Mestre, em especial o maior mandamento. Lembram qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Exercendo a caridade como ele nos ensinou, ou seja, sendo benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e perdoando as ofensas. Estamos sempre nos lamentando do sofrimento, das dores, das dificuldades. Nunca nos esqueçamos, porém, que o Evangelho de Jesus é um tratado rico de terapias preventivas e curadoras para as mais complexas enfermidades do corpo, da emoção e da mente, todas elas decorrentes das defecções morais do espírito. Estamos convidados a contribuir com os missionários do amor nesta fase de transição planetária para promover a nova era. Estamos certos de que juntos, somos forças de amor. Separados, estaremos sujeitos a desagregações. É importante mantermos a certeza de que estamos na construção da obra do Cristo, colaborando para essa nova era de amor, de fé, de arte, de beleza. E a propósito da transição planetária, vejamos o que o Nobre Mentor nos diz sobre esse tema na mensagem número 4. Nós que encontramos a doutrina espírita, fruímos a felicidade ímpar de compreender que depois desta noite virá o dia de bênçãos da nova era. Já descobrimos a realidade da vida espiritual e entendemos que o amor é a solução para todos os problemas e a solidariedade é o caminho por onde chegaremos ao porto da paz. Na Terra, planeta de provas e expiações, hoje, a dor cavalga o organismo humano, ameaçando a inteligência, a razão, o sentimento e a coragem. Mas nós, que sabemos da imortalidade, entendemos que este é o mecanismo transitório da nossa libertação triunfal para a glória do Espírito. Meus filhos,
Fostes honrados pela doutrina espírita, que liberta o homem da ignorância e o guinda à espiritualidade superior. Tende coragem, porfiai no bem, assentai nos hábitos salutares dos vossos sentimentos e lutai contra as imperfeições morais que residem no mundo íntimo de todos nós. Tende, pois, bom ânimo e continuai no bem. Aqui estamos num ato de fraternidade para dizermos que, antes de vos reencarnardes, vos comprometeste com a construção da era nova e do mundo melhor. Enfim, nesse pequeno livro, Dr. Bezerra de Menezes nos traz uma bela mensagem de otimismo. Otimismo. Nos relembrando que por mais difíceis que sejam os caminhos, por mais complicadas que sejam as situações que nos cercam, e por mais que o materialismo, o egoísmo, o pessimismo estejam a imperar presentemente nesse nosso planeta em transição para a nova era, o Mestre Jesus estará sempre ao nosso lado. Estejamos também nós com Ele. Bem, eu espero que essa degustação que fizemos desse pequeno livro seja um estímulo à leitura. E eu encerro a nossa apresentação com 2 trechinhos de 2 capítulos que o Dr. Bezerra chamou de Palavras de Alento e Convite de Urgência, fazendo interessante chamado. Quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Voltai aos vossos lares, diria, voltemos aos nossos lares, tocados por Jesus. Dai notícia da sua presença em vosso coração a todos, pela cordura, pela humildade, pela misericórdia. Que as perturbações não vos inquieteis, que as provocações não vos perturbem, para que todos saibam que Jesus está convosco e que vós estáis com eles. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado, Divaldo. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Tá bom? Tá. Obrigada, viu? Depois que nós ouvimos falar de Jesus, nós vamos aquietar os nossos corações, os nossos pensamentos, porque hoje parece que foi um dia um pouco atribulado para todas as pessoas. Nós vamos nos asserenando para recebermos o passe. Os médiuns que se prepararam durante todo o dia vão tomando seus lugares e vão iniciando os passes. Que todos possam se sentar confortavelmente, deixando espaço para os médiuns passarem. Vamos nos ligando ao mais alto, rogando a Jesus, nosso mestre, nosso condutor. Depois de ouvirmos falar dele, através de Dr. Bezerra de Menezes, pela misericórdia da sua psicografia pelo médium Divaldo Franco, vamos vibrando por todos. Vamos começar por nós, trazendo até nós esta luz que se faz no salão, e ela vai percorrer todo o nosso corpo, a nossa cabeça, começando pelo nosso cérebro, aliviando os nossos pensamentos que às vezes estão um pouco alterados, perturbados. Nós vamos pedindo ao mais alto que nos envolva, que traga para nós paz, tranquilidade. E assim essa luz, ela vai percorrendo o nosso rosto, os nossos olhos, o nariz, a boca, a garganta. Ela se espalha pelos ombros, desce pelos braços, aliviando as dores dos ombros, dos cotovelos, das mãos, dos dedos. E ela vai percorrendo o nosso tórax,
preenchendo todo o nosso tórax, os pulmões, o cardíaco, o gástrico. Ela vai percorrendo os rins, ela vai percorrendo os canais excretores, fazendo uma limpeza grande em nosso estômago, tirando dali todos os miasmas que vão se concentrando, vai chegando ao nosso intestino, percorrendo todo o intestino até chegar no canal excretor. Essa luz, ela se aloja em nosso quadril, também retirando as dores do quadril. Ela vai descendo pelas nossas pernas, pelos nossos joelhos, pelos nossos pés. E ela retorna até a nossa coluna, percorrendo vértebra por vértebra. Ela vai aliviando as dores da coluna, ela vai aliviando até chegar do alto da nossa coluna, para aliviar também as dores que se fazem presente na omoplata, e assim nós temos o nosso corpo físico reenergizado, e nós vamos trazendo agora para o nosso emocional, aliviando todo o nosso emocional, das cargas que nós recebemos, muitas vezes negativa, muitas vezes embates vibratórios de pessoas que não entendem aquilo que você fala, aquilo que você propõe, principalmente se é familiar. Vamos vibrar por todos eles. Assim, nós estamos trazendo os nossos familiares para o nosso salão, aqueles que mais necessitam de um passe. Vamos acomodando-os do nosso lado, para que eles recebam do mais alto a orientação de Jesus, que tanto foi falado hoje, de Dr. Bezerra de Menezes. Rogamos neste momento, vibrando por 2 companheiros nossos do trabalho de segunda-feira, o Marcelo, que se encontra no Hospital 9 de Julho, e o nosso querido Raul, que se encontra no Sírio-Libanês. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que tanto foi falado hoje, não por acaso, possa visitar esses 2 hospitais, levando para os nossos companheiros saúde, paz, coragem, muita ternura e principalmente a fé redobrada. Que esta equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa envolver os médicos destes hospitais, os enfermeiros, mas possa envolver todos os doentes e de todos os andares, de todos os quartos, das UTIs, e assim, eles revigorados, nós vamos vibrando pelos orfanatos, pelas detenções, pelas casas que abrigam adolescentes, nós vamos vibrando pelos asilos, pelos idosos que estão em casa sozinhos, pelas crianças que são abandonadas e que estão nas ruas, pelas crianças que estão esperando pela adoção. Vibremos pelo planeta Terra, levando aos países que estão em guerra muita luz, muita paz, muita coragem, todo o amor de Jesus, o amor de Maria e de toda a espiritualidade que está sempre pronta a nos atender. Vibrando também por aqueles que estão causando as guerras, que eles possam ser tocados em seus corações, que eles possam ter um minuto de reflexão
para que a paz volte a reinar em todo o planeta Terra. Que a paz de Jesus, do mês de dezembro, onde todos nós somos tocados pelo seu nascimento, visite todos os lares, visite também as urnas que estão ali fora, a dos encarnados, que os pedidos que foram ali colocados possam ser atendidos na medida do possível, e que os pedidos para os desencarnados, que todos eles recebam muita luz, muita paz, muito entendimento e principalmente muita vontade de evoluir. Vibremos pelo Paz e Amor, pela diretoria, por todos os dirigentes, por todos os trabalhadores e por todo o público que aqui vem. Que todos possam receber do mais alto muita luz, muita paz, saúde, fraternidade, mas principalmente que todos saiam do Paz e Amor com a certeza que está saindo melhor do que quando entrou. Que Jesus possa estar com todos, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Continuando nesse ambiente de envolvimento, de serenidade, em que a saúde foi 2 vezes abordadas na palestra do professor Dayano, pela Marisaura, rogando saúde e proteção aos nossos irmãos. Vamos pedir a saúde agora pela fluidificação das nossas águas. Fluidificação que nós pedimos inicialmente para as pessoas que aqui a trouxeram. E se não a trouxeram, não há problema. Vamos vibrar então pela própria água que se encontra em nossos lares, em nossas caixas d'água, pelas águas que se encontram nos hospitais, nos leitos dos enfermos, pelas águas que se encontram nas clínicas de dependentes químicos e nas casas de repouso. E pedindo ainda que essas águas, que esse medicamento espiritual, que deve ser usado, evidentemente, como medicamento de uso diário, prescrito pelo médico, possa fazer uso do nosso dia a dia. Esses espíritos benfeitores, abnegados, de físicos, biólogos, químicos, correntes de pretos velhos, correntes de índios, de caboclos, entidades ancestrais que vivem desde a época da colonização, entidades que aprenderam todas as forças ligadas à natureza, em rios, em matas e florestas, e delas extraíram todas as ervas medicinais que se curavam naquele tempo e que até hoje aproveitamos através da formulação de medicamentos fitoterápicos. Pedindo ainda que possamos entender que a vida pode nos enviar certas dificuldades, mas o que devemos pensar é refletir e entender por que elas nos foram enviadas. Por fim, vamos agradecer pela noite de hoje, por toda a benfeitoria que nos foi concedida, por toda essa energia que vibra, pela luz do salão, pelos mentores espirituais de cada um de vocês e de nós que estão aqui presentes, muito contentes pelos trabalhos que hoje fizemos. Dessa forma, eu gostaria de agradecer pelo reabastecimento da fé e de gratidão que hoje foi aqui ofertado. Graças a Deus. Agora, antes da gente ir para casa em segurança, vai ter o sorteio do livro.
Vou falar por aqui. Bem, númerozinho na mão. Vamos lá. 46. Ninguém? Vamos lá. 1. Olha o 1, tá vendo, pessoal? Que não... Saiu lá atrás. Não esqueçam de devolver o númerozinho, por favor, lá para a Fátima na saída. Obrigado, gente. De Deus, paz e amor em Jesus.